Nosso texto se encontra em Atos, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 14. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Nem todo aquele que ora tem uma oração da fé. A oração da fé é feita com convicção. A oração da fé é feita sem nada duvidar. Orar é muito mais que simples dizer de palavras. É ter um coração tão firme que nele não apresente incredulidade, mas está confiante e certo que o Senhor o atenderá, sendo ela dentro de sua vontade. Quando oramos, nos colocamos na dependência de Deus e esperamos humildemente que sejamos atendidos por sua graça soberana. Orar é perseverar diante de Deus, mesmo que não tenhamos motivos para isso. Em Lucas, capítulo 22, versículo 45, os discípulos não perseveraram na oração. Lemos: e levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Notem que Jesus, neste texto, ele havia se retirado para orar de forma solitária e deixou os discípulos ali orando. E quando ele regressou, ele não os encontrou orando, ele os encontrou dormindo. Portanto, os discípulos não perseveraram na oração. Já em nosso texto de Atos, no verso 14, vemos outro posicionamento dos servos de Deus. Qual? Lemos: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Notem que neste verso está dizendo que houve perseverança, de maneira que não era só um, mas vários. Ou seja, eles foram unânimes na oração, em orar constantemente. Não só os homens, mas também as mulheres. E ali eles foram perseverantes. Diante de outras ocupações, os apóstolos em Atos capítulo 6, versículo 4, preferiram a perseverança na oração. Lemos: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Quando surgiram ocupações que atrapalhavam a oração e o ministério da palavra, foi então escolhido diáconos para se ocupar destas coisas seculares. E os apóstolos continuaram orando e ministrando a palavra de Deus. Então houve perseverança. Muitas coisas também vão se apresentar diante de nós para evitar que sejamos perseverantes na oração. Mas nós devemos ser perseverantes. Não devemos desistir. Não devemos deixar que coisas seculares nos atrapalhem. Vamos continuar orando firmemente. Note que Cornélio, em Atos capítulo 10, versículo 31, ele foi atendido porque ele perseverou na oração. E Cornélio conta o evento que lhe ocorreu. Ele diz: e eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Vejam, meus amados, como é importante a perseverança na oração, até o momento em que o Senhor manda o anjo para anunciar a Cornélio que as suas orações foram atendidas, que ele foi ouvido.
Quando o apóstolo Pedro, relatado em Atos capítulo 12, versículo 5, estava preso, a igreja estava firme em oração. Lemos, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Veja que a igreja foi perseverante. Enquanto Pedro estava preso, ela não ficou remoendo coisas, mas foi realmente orar, foi clamar ao Senhor. Eles estavam confiantes de que o Senhor agiria naquele momento. E então, Pedro, de forma milagrosa, foi liberto da prisão em que se encontrava e depois apresentou-se à igreja. E embora ele estivesse orando, eles não acreditavam que Pedro estivesse ali. Mas Pedro foi liberto porque a igreja continuou firme, continuou perseverante na oração. Escrevendo à igreja de Cristo em Roma, conforme Romanos 12:12, Paulo os incentiva à oração. Ele diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, meus amados, é muito importante perseverar na oração. A Escritura está constantemente nos alertando a perseverança na oração. E o próprio Jesus também ensinou este dever de orar sempre e nunca desfalecer, para que realmente possamos estar cada dia orando sem desfalecer, orando sem fraquejar, para que possamos a cada dia estar preparados. Ele diz em Efésios 6:18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele diz que devemos orar em todo o tempo. Isso significa que constantemente devemos estar orando. Em toda e qualquer situação que se apresente diante de nós, prazeres e pesares, devemos orar. Mesmo não tendo pesares, devemos orar constantemente, sem desfalecermos. Este é o ensinamento das Escrituras Sagradas. Este é o ensinamento de Cristo à sua igreja. Conforme declara o texto em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não devemos estar preocupados com nada, mas entregar tudo diante de Deus. Lemos no texto, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Notem que o texto vai dizer que não devemos estar inquietos, ou seja, não devemos estar preocupados com nada desta vida. Embora muitas vezes tentamos não nos preocupar, entretanto as nossas mentes continuam nos levando à preocupação. Mas devemos resistir e devemos orar. Embora muitas vezes não tenhamos de fato a vontade para orar, é que possamos ir adiante perseverantes e buscar esta vontade dentro de nós para que constantemente estejamos orando. Paulo exorta os colossenses em Colossenses 4:2 a perseverança na oração. Ele diz, perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Então a perseverança na oração, a oração da fé, é muito importante para o cristão. Orar, alguém já diz que é o respirar do crente. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, o apóstolo escreve, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Portanto, meus amados, este é o recado das Escrituras Sagradas, para que possamos estar cada dia mais perseverantes na oração, pois que se aproxima o fim das coisas. Devemos ser sóbrios cada dia, e a vigilância na oração não deve faltar nas nossas vidas. Cada dia possamos estar firmes, cada dia possamos estar vigilantes, cada dia possamos estar colocando diante do Senhor os prazeres e os pesares. Não devemos estar preocupados, medrosos
com nada desta vida, mas confiarmos que o Senhor tem a solução para todas as coisas e possamos colocar diante dele, diante da sua vontade e clamar a ele que nos ouvirá. Que Deus abençoe a cada um de nós na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.